Acontece desde as primeiras horas da manhã, aqui na cidade, o julgamento de Ralife Ferreira de Lima. Você lembra desse caso? Ele é acusado do crime de homicídio quadruplamente qualificado pela morte de Silvia França e também da pequena Annalise. O caso que chocou todo o país foi em 2019. Ele chegou a confessar o crime na época e agora está acontecendo o julgamento. Vamos relembrar esse caso aqui na tela do Balanço Geral. O pai de Silvia, avô de Annalise, foi o primeiro a chegar no júri. Acompanhado do advogado assistente de acusação, ele preferiu não falar. O julgamento aconteceu em portas fechadas e funciona assim. Primeiro, a justiça sorteia os 7 integrantes do júri popular. Pessoas comuns da sociedade que devem definir se o réu é ou não culpado. Após isso, o Ministério Público e o assistente de acusação irão apresentar a denúncia. A defesa do réu, composta por 2 advogados, também tem direito à fala, além de possíveis testemunhas. O acusado, Ralife Ferreira da Silva, foi preso logo após o crime e vai participar do julgamento por videoconferência. Ele está na cadeia pública de Marechal Cândido Rondon e é réu confesso pela morte de Silvia França. A meta da assistência de acusação é buscar uma pena exemplar, à altura da brutalidade do crime praticado por esse rapaz contra 2 mulheres que naquele momento eram indefesas e foram covardemente retiradas deste mundo de uma maneira indescritível no que diz respeito à violência praticada. A defesa de Ralife acredita que a realização do júri é irregular. Esse júri ele é nulo desde já. Por quê? Primeiro porque é direito do acusado está presente na ocasião do julgamento, está sendo negado e tirado esse direito dele, de forma que ele vai estar participando do júri lá da cadeia pública de Marechal, onde ele está preso. A segunda nulidade diz respeito à sanidade mental do acusado. A defesa fez um pedido para que ele fosse encaminhado para o Complexo Médico Penal de Curitiba, para que fosse avaliada a sanidade mental dele, e foi negado. O tribunal também negou, mas nós vamos continuar recorrendo, porque não pode ser tirado dele esse direito. Além de anular o júri, a defesa adota como estratégia a redução da pena, por meio da retirada de qualificadoras. Ele confessou o crime. O objetivo é retirar as qualificadoras. Quais são essas qualificadoras? Do motivo fútil. O motivo fútil seria, no caso, ele ter uma simples discussão e aí cometer o crime. Não ficou bem constatado nos autos que foi por uma simples discussão que o crime que foi cometido. E um meio cruel. No laudo consta-se que a arma branca, no caso a faca, foi utilizada no crime. E o excesso que eles comentam é que foi atirado o vaso sanitário na vítima. Só que a vítima já estava em óbito pelo fato da facada no pescoço. O crime aconteceu em setembro de 2019, nessa casa aqui que hoje está passando por reformas. A Silvia morava no local com a bebê dela, de apenas 9 meses, e com o então companheiro, Ralife Ferreira. De acordo com vizinhos e também amigos próximos, as discussões do casal eram muito frequentes. E a polícia mesmo, várias vezes, já tinha vindo até aqui para verificar algumas denúncias. Até que em um certo momento, uma dessas discussões terminou da pior forma possível. Após várias agressões, Ralife teria esfaqueado Silvia no pescoço. Ferimentos no corpo da vítima foram provocados por um vaso sanitário que teria sido jogado contra a mulher. A bebê que estava na casa foi encontrada morta, mas o exame do ML apontou inconclusivo. Sobre a morte da criança, Ralife responde por abandono de incapaz com causa de óbito. No caso de Silvia, homicídio quadruplamente qualificado. O Ministério Público entende que uma pena justa, mais uma vez, tal como na semana passada, superior a 30 anos ou próxima a 30 anos, como uma resposta justa, merecida pelo comportamento do Ralife. A gente vai ao vivo agora mais uma vez com a Bia para atualizar então a sentença desse caso. Já se tem um resultado sobre isso, Bia? Qual é a decisão? Em breve, Parra, o que a gente sabe é que há poucos minutos se iniciou a votação dos júris. Isso já foi concluído porque o que a gente vê agora aqui na frente da universidade é uma movimentação de pessoas que estavam participando desse júri já saindo aqui do local. Em breve, o advogado assistente de acusação também vai sair, deve falar com a nossa equipe, mas as últimas informações que a gente teve é que há poucos minutos o que aconteceu foi a votação dos jurados. O que ocorre? Em caso de crimes contra a vida, isso vai para júri popular, o chamado júri popular.
Popular, que é composto de 7 pessoas da sociedade, pessoas comuns, que são sorteadas pela Justiça para definir se esse réu ele é culpado ou não do crime. Nesse caso, depois dessa definição por parte do júri popular, é o juiz que faz o cálculo da pena, com base no que essas pessoas definiram, do que ele é culpado ou não. Se ele vai ser enquadrado em todas as qualificadoras, feminicídio, do homicídio, em relação à bebezinha de 9 meses, a Ana Liz, que foi, de acordo com as investigações e inclusive de acordo com a denúncia do Ministério Público, uma situação, um crime de abandono de incapaz, a criança que foi localizada morta junto com a mãe, mas que não teve ali uma conclusão se ele teve ou não participação direta no crime, na morte dessa bebê, apenas do abandono de incapaz. Então sabemos que o Alif tem os 2 advogados dele de defesa. Eles iam tentar apresentar a redução da pena por meio da retirada das qualificadoras e também querem, de qualquer forma, anular esse júri porque eles consideram ele inconstitucional, já que Alif teria tido a perda do direito de fazer o teste de sanidade, aquele exame que comprovaria ou não que ele tem problemas mentais que teriam movimentado ele a cometer esse crime. A gente está aguardando a chegada do advogado assistente de acusação aqui na frente. Daqui a pouquinho vamos ter os detalhes e mais informações, o desfecho, o que foi definido pelo juiz e também pelo júri popular. Parra. Eu vou atualizar para você agora a polêmica então de Ubiratã. Falei que a Câmara de Vereadores aprovou um projeto criando um 13º salário e férias para o prefeito e para o vice. Ontem de tarde chegou um posicionamento da Secretaria de Administração do município. Eles disseram o seguinte, que esse projeto tem embasamento em uma decisão do Supremo Tribunal Federal em Brasília, a instituição máxima da justiça brasileira, garantindo esse direito a prefeito e vices de todo o país. É uma decisão de 2017. Também ressaltaram que esse benefício, se for aprovado em segunda discussão, só vai começar a valer a partir de 2022, para respeitar também uma outra lei que trata dos gastos públicos. Eu já vou voltar nesse assunto, eu vou chamar a Bia agora, fazer uma pausa rápida aqui, porque a Bia tem a atualização do julgamento do caso Alif. Por favor, Bia, a notícia tem prioridade aqui no Balanço Geral. Isso, Parra. A gente está acompanhando essa movimentação aqui na frente da universidade, onde o júri popular aconteceu. Aos poucos, os integrantes desse júri vão saindo e agora a gente está aqui com o advogado de defesa do Alif, que é o doutor Ismael Khalil, vai falar a respeito do desfecho disso. Doutor, boa tarde. Bom, o Alif, o Conselho de Sentença, entendeu então pela condenação dele, foi condenado então a 28 anos pela morte da Sílvia e a 11 anos pelo abandono de incapaz, com resultado morte da bebezinha. A defesa vai recorrer desde já, pelos motivos que disse anteriormente, pela não presença dele aqui em plenário, mas em especial pela sentença que foi dada uma pena muito fora do que é normalmente aplicado, sem fundamentação, então nós vamos recorrer dessa pena que foi muito exacerbada, segundo a defesa. Doutor, mais cedo vocês falaram sobre essa tentativa de retirar as qualificadoras para baixar essa pena, mas os jurados eles acataram todas as qualificadoras, as 4, né? Exato. Os jurados são soberanos, entenderam pela presença das 4 qualificadoras, mas o que destoa desse processo é o quantum de pena aplicado. Certo, obrigada pelas informações, doutor. Então, confirmando a condenação de Alif Ferreira Lima pela morte de Sílvia França no ano de 2019 aqui na cidade de Cascavel, 28 anos. Isso ele foi condenado então pelo homicídio e pelas 4 qualificadoras. O que são essas qualificadoras? São características do crime que levam a justiça a acreditar que tenha sido um crime com mais gravidade. Quanto mais qualificadora tiver um crime, mais pesado ele é considerado e por isso a pena vai aumentando. 28 anos pela morte da Sílvia e 11 pela situação com a bebezinha abandono de incapaz. Lembrando que pela morte da bebê de 9 meses, ele não foi condenado por homicídio, porque a justiça não conseguiu, a investigação não conseguiu comprovar o dolo, a culpa dele direta com a morte dessa menina, mas com a causa sim, que foi a situação de abandono de incapaz. Então a gente está falando de uma pena aí de quase 40 anos, lembrando que é crime hediondo, então para ele ter uma progressão, para ele sair de um regime fechado e ter alguma mudança dentro do cumprimento dessa pena, é bem difícil e leva bastante tempo. Qualquer novidade a gente volta a falar ao vivo aqui. Parra.